Anatomia do sistema urinário dos animais domésticos. Os órgãos urinários estão intimamente relacionados aos órgãos reprodutores, no que diz respeito ao desenvolvimento embrionário e também à topografia anatômica. Esses dois sistemas, urinário e reprodutor, também compartilham segmentos terminais comuns, situados na cavidade pélvica. Portanto, os dois conjuntos de órgãos costumam ser descritos com um único nome, que é aparelho urogenital. Mas nós vamos falar separadamente. Aqui no canal eu já disponibilizei para vocês as aulas de reprodutor feminino e masculino. E agora nós vamos falar sobre o sistema urinário. Os órgãos que constituem o sistema urinário são os seguintes: os rins, os ureteres, a vesícula urinária, ou bexiga, como ela também é conhecida, e uretra. Os rins são órgãos pares e que têm várias funções importantes, uma delas é de filtração do sangue. Os ureteres transportam a urina desde os rins até a vesícula urinária, onde ela é armazenada até a sua eliminação pela uretra. A função principal do rim é manter a composição dos líquidos corporais dentro do âmbito fisiológico. Ele remove os produtos finais do metabolismo e excreta substâncias do sangue pela filtração do plasma, inicialmente obtendo um grande volume de líquidos que é o ultrafiltrado. Além disso, o rim também tem uma função endócrina de produção de hormônios. O ultrafiltrado, que eu mencionei agora há pouco, também é chamado de urina primária e contém basicamente as mesmas substâncias do plasma, com exceção das moléculas de proteína com alto peso molecular. Esse ultrafiltrado ainda passa por um novo processamento, mediante o qual substâncias úteis, como por exemplo água, glicose, eletrólitos e aminoácidos, são reabsorvidos de forma seletiva e substâncias que são desnecessárias são concentradas para a eliminação. O produto final desses processamentos é a urina secundária, que apresenta apenas de 1 a 2% do volume da urina primária. Por exemplo, em cães de grande porte, 1.000 a 2.000 litros de sangue atravessam o rim diariamente. Desse volume, 200 a 300 litros são filtrados como urina primária e então reduzidos por processos de reabsorção para apenas 1 a 2 litros, que são então eliminados na forma de urina. Só para esclarecer uma coisa, pessoal, quando eu digo que 1.000 a 2.000 litros de sangue passam pelo rim todo dia, eu não estou dizendo que o animal tem esse volume todo de sangue, é óbvio, né? O que eu estou dizendo é que todo o volume de sangue que ele tem passa várias vezes pelo rim e somando todo esse volume, passando várias vezes no rim, a gente tem esse volume total. Então, gente, considerando essas importantes funções que o rim tem de filtrar o sangue para remover os produtos finais do metabolismo, excretando por meio da urina, a gente pode fazer a aplicação prática desse conhecimento de anatomia e também de fisiologia, avaliando algumas alterações patológicas. Vamos embora? Por exemplo, vocês por acaso conhecem esses dois termos aí, azotemia e uremia? Ambos representam doença renal e são praticamente sinônimos, mas existem diferenças. Bom, vamos lá. A palavra azotemia deriva do grego azoto, que significa nitrogênio, e emia, que significa sangue. Ou seja, pela etimologia da palavra, a gente já consegue perceber que a azotemia tem a ver com sangue e com nitrogênio, certo? Ou seja, gente, a azotemia é uma alteração bioquímica que se refere a um aumento dos compostos nitrogenados no plasma do sangue. Alguns desses compostos de nitrogênio são os seguintes: ureia, creatinina, ácido úrico e proteínas. Então, resumindo, a azotemia é o aumento desses compostos nitrogenados no sangue, especialmente os não proteicos, que são a ureia e a creatinina. Já a uremia, etimologicamente falando, é a elevação da taxa de ureia no sangue, que, como acabamos de mencionar, é um desses compostos nitrogenados. Mas na real mesmo, na clínica, a gente costuma chamar de uremia a manifestação clínica de azotemia, ou seja, a azotemia seria o aumento de ureia e creatinina no sangue e a uremia seria os sintomas que o animal apresenta por causa desse aumento. E o que tem a ver anatomia e sistema urinário com azotemia, uremia, ureia e creatinina? Lembra que no início dessa aula eu falei para vocês da função dos rins? Ele tem várias funções, é um órgão importantíssimo. Mas uma dessas funções dos rins é a de filtrar o sangue, remover os metabólitos e excretar na urina, certo?
Todos os animais, gente, têm naturalmente ureia e creatinina no sangue, sem causar nenhum problema. Mas esses dois compostos nitrogenados devem estar num limite na corrente sanguínea. E aí entra a função dos rins. Ao filtrar o sangue, o rim tira esses compostos do sangue e excreta por meio da urina. No entanto, minha gente, quando esse rim está doente, ele deixa de fazer isso, ou faz de forma insuficiente. E o que acontece depois disso, então? A ureia e a creatinina vão acumulando no sangue, e isso é o que chamamos de azotemia. Quando esses compostos estão tão elevados no sangue a ponto de causar sintomas no animal, a gente então chama de uremia. Entendido? Ah, pessoal, uma coisa importante da gente mencionar é que essa azotemia e uremia, na maioria das vezes, só são percebidas e detectadas quando já houve uma perda de 60 a 75% da capacidade funcional do néfron. Isso significa, gente, que o rim já está muito danificado quando a gente percebe a azotemia e a uremia. Por vezes, esse diagnóstico tardio de nefropatia, ou seja, de doença renal, pode acabar resultando no óbito do paciente. Por isso, a gente precisa estar sempre muito atento, fazer exames clínicos e de sangue periodicamente nos nossos animais, principalmente se eles forem idosos, para que a gente possa perceber o quanto antes essas alterações, para instituir a terapêutica mais precocemente e assim ter melhor prognóstico e maiores chances de recuperação, tanto dos nossos próprios animais, quanto dos nossos pacientes, que também merecem aí o nosso cuidado e precisam da nossa atenção. Portanto, lembrem-se disso. Se acontecer de vocês estarem em um estágio, por exemplo, receberem um resultado do exame de sangue de um animal e ver que ele está com aumento de ureia e creatinina, já pensem que esse animal provavelmente está com problema renal, urinário, né, de uma forma geral. Beleza?